O filme Toma, com o subtítulo 12 Horas para Salvar Meu Casamento, apresenta-se como uma obra de grande densidade emocional e precisão narrativa, explorando a fragilidade dos laços afetivos com um olhar simultaneamente íntimo e universal. E a análise a seguir procura percorrer de forma contínua cada camada da narrativa, revelando detalhes das cenas, decisões de direção, escolhas de elenco e repercussões emocionais, além de traçar comparações com outras obras e trazer hiatos pessoais que ajudam a compreender a força do filme. Desde a abertura, Toma estabelece um senso de urgência que permeia toda a obra, utilizando a restrição temporal de 12 horas não apenas como elemento dramático, mas como um mecanismo que intensifica cada gesto, cada diálogo, cada hesitação, e a narrativa transforma-se em um estudo do comportamento humano sob pressão, mostrando que decisões aparentemente triviais podem assumir dimensões existenciais. A protagonista, embora mova a história, não é idealizada, e sua complexidade reside na alternância entre força e vulnerabilidade, entre desejo de reconciliação e medo de se expor, permitindo que o público se identifique com suas contradições. A abordagem realista do filme, com longos planos próximos aos personagens e pouca interferência da trilha sonora, cria uma sensação de imersão que torna cada detalhe significativo. O uso estratégico de silêncios, olhares e gestos mínimos transmite emoções que palavras não conseguiriam expressar, e é fascinante perceber como a narrativa se apoia em microgestos, o toque de uma mão, a posição de um corpo, a hesitação antes de uma frase, para construir camadas de tensão e revelação. O roteiro é meticulosamente estruturado. Cada cena funciona como unidade autônoma e ao mesmo tempo contribui para a progressão do conflito, evitando excessos de exposição e garantindo que a intensidade emocional não se perca. Há uma alternância entre momentos de calma e picos de tensão, refletindo o ritmo imprevisível da vida real, especialmente durante crises, e isso torna a experiência do espectador mais verossímil e impactante. A direção de arte merece atenção especial. Os cenários domésticos, cuidadosamente construídos, funcionam como extensões dos estados emocionais dos personagens, e objetos cotidianos tornam-se símbolos da história conjugal, servindo para rememorar alegrias e frustrações acumuladas ao longo dos anos. Em muitas cenas, a iluminação natural é predominante, conferindo autenticidade, enquanto a luz quente de lâmpadas e velas sugere intimidade e nostalgia. Em termos de som, o filme privilegia a economia, ruídos domésticos, ecos distantes e silêncios pontuam a narrativa de maneira que aumentam a tensão sem recorrer a efeitos artificiais. A trilha sonora aparece pontualmente, reforçando memórias afetivas e marcando momentos-chave, sem jamais sobrepujar a ação. As atuações são de grande naturalidade. O elenco principal constrói arcos de transformação convincentes, revelando camadas de arrependimento, medo e desejo. O ator protagonista demonstra uma evolução desde a autoproteção inicial até um estado de vulnerabilidade profunda, enquanto a atriz principal transmite força e sensibilidade através de pequenas nuances, pausas e expressões faciais. Os personagens secundários desempenham papéis cruciais ao refletirem a influência de amigos e familiares sobre a relação, funcionando como espelhos e contrapontos para as decisões do casal. O filme explora temas como fidelidade, comunicação, expectativas e arrependimento, mas evita moralizar. Cada cena, cada diálogo ou silêncio, contribui para o retrato de uma relação que se move entre carinho, frustração e necessidade de renegociação constante. Em um momento emblemático, a tentativa de montar um móvel juntos torna-se metáfora para a vida compartilhada. Peças desalinhadas e erros de encaixe representam falhas de comunicação, memórias conflitantes e o esforço para reconectar afetos. A narrativa mostra que salvar um casamento não depende apenas de palavras, mas de ações, presença e comprometimento emocional, reforçando a ideia de que a vida cotidiana invade e influencia constantemente os momentos de crise. Comparado a outros filmes sobre relacionamentos, Toma se distingue pelo senso de urgência e pela tensão temporal concentrada, enquanto obras como Marriage Story focam em processos legais e narrativas de longo prazo. Toma condensa a possibilidade de reconciliação em 12 horas, amplificando o impacto emocional e exigindo atenção absoluta do espectador. Há ecos de filmes realistas latino-americanos na abordagem íntima e naturalista, com foco nas interações humanas e no contexto social e familiar que influencia decisões pessoais. Em termos formais,
A direção utiliza enquadramentos e movimentos de câmera que enfatizam o estado emocional dos personagens, alternando planos longos para imersão e cortes rápidos para ansiedade e pressão temporal, e essa variação mantém o ritmo da narrativa. Dinâmico e envolvente, o filme também investiga o desgaste afetivo, mostrando como a repetição e a rotina corroem o desejo e transformam cuidados em obrigações, e como pequenos gestos de atenção podem se tornar atos heróicos dentro do cotidiano. Momentos de humor, discretos mas presentes, oferecem leveza e humanidade, permitindo que o espectador respire e reconheça-se nos personagens, lembrando que crises conjugais coexistem com a capacidade de rir de si mesmo. A progressão da narrativa é construída sobre diálogos fragmentados, interrupções e hesitações, reproduzindo a dificuldade real das pessoas de falar sobre sentimentos dolorosos, e essas nuances comunicam mais do que longos discursos. Em uma sequência marcante, uma discussão aparentemente trivial sobre despesas domésticas se transforma em confissão de inseguranças e medo de perda de identidade, exemplificando a complexidade emocional e a profundidade do roteiro. Do ponto de vista pessoal, ao assistir ao filme, senti que ele capturou com precisão a sensação de estar em um relacionamento que exige esforço constante e coragem para enfrentar erros e limitações pessoais, e percebi que outras pessoas ao meu redor reagiram com emoção semelhante. Confirmando o poder do filme em provocar empatia sem manipulação, a direção consegue equilibrar tensão, humor e introspecção, evitando o melodrama exagerado, e cada elemento técnico, iluminação, som, enquadramento, atuação, converge para criar uma experiência envolvente e autêntica. O filme não oferece respostas fáceis nem finais simplistas, propondo uma conclusão que reflete a realidade das relações humanas, reconciliação como processo delicado, cheio de pequenos ajustes, negociações e gestos de cuidado. Em síntese, Toma é uma obra que combina técnica, sensibilidade e honestidade emocional, convidando o público a refletir sobre relacionamentos, comunicação, tempo e arrependimento, e ao mesmo tempo a se reconhecer nas falhas e esforços dos protagonistas, oferecendo uma experiência cinematográfica intensa, introspectiva e profundamente humana. A forma contínua da narrativa, o realismo das atuações, a atenção aos detalhes do cotidiano e a habilidade de construir tensão sem recorrer a soluções fáceis tornam 12 Horas para Salvar Meu Casamento uma obra memorável, que merece ser assistida e discutida com atenção, porque consegue transformar 12 horas de ficção em uma reflexão sobre anos de vida conjugal, lembrando que a empatia, a paciência e o comprometimento são tão cruciais quanto o amor em si, e que cada gesto, cada palavra, cada silêncio, conta na construção ou na reparação de uma relação afetiva. Em conclusão, o filme é uma celebração da complexidade humana e da necessidade de comunicação honesta, oferecendo uma experiência que permanece com o espectador muito tempo depois de os créditos finais rolarem, convidando a reflexão sobre nossas próprias relações, escolhas e a maneira como enfrentamos os desafios do amor e da convivência. A atenção aos detalhes, a intensidade emocional e a autenticidade das performances tornam Toma uma obra que dialoga com a realidade cotidiana de forma sensível e poderosa. E essa qualidade de espelhar o público sem recorrer a sentimentalismo barato é o que faz deste filme uma experiência cinematográfica memorável, que permanece viva na memória e no coração de quem assiste.